Oi, pessoal de Introdução à História. A gente vai ter aqui a nossa primeira aula, videoaula online, né? Eu vou pedir para vocês fazerem sugestões e críticas a essa aula que eu vou dar hoje. É a primeira vez que eu faço isso dessa forma, então é provável que fique um negócio meio tosco. Já está tosco, vocês estão vendo aí, né? A cena. Mas, enfim, de todo modo eu vou fazer uma aula assim, bem resumida, uma aula mais curta, né? Porque eu acho que em vídeo não adianta querer fazer uma aula que dure mais do que 10, 15 minutos, né? Então tem um limite nesse tempo. Eu vou só apresentar umas questões que eu acho assim, centrais no texto do Alan Corban. E aí vocês podem ficar à vontade no fórum lá do Moodle, do curso de Introdução à História, para fazerem comentários, dúvidas, tanto sobre o que eu estou falando aqui, quanto sobre o próprio texto do Corban. A gente vai usar o fórum como se fosse um espaço ali de discussão em sala de aula, né? Essa é a primeira aula, a gente vai ter um texto por semana, e a gente vai seguir lá o cronograma que está previsto no programa do curso, tá, gente? Então a próxima aula vai ser o Mark Block, quinta-feira que vem. Bom, eu só vou destacar aqui, pontuar algumas coisas que eu acho importantes no texto do Corban. E, em primeiro lugar, dizer para vocês por que eu escolho começar o curso de Introdução à História com esse texto, né? O Alan Corban, assim, é um historiador que eu admiro muito, eu gosto muito do trabalho dele. É um trabalho muito variado. Mas o que eu acho mais interessante, assim, sobretudo para uma turma de Introdução à História, é que Corban ele é um historiador muito criativo, né? Ele é muito inventivo, no sentido de pensar em novas abordagens, novos temas para a história, encontrar às vezes história em lugares, experiências que normalmente as pessoas não imaginam que aconteceria. Então, assim, deu um sinal aqui no computador me atrapalhando, mas eu vou continuar, não vou parar não. Então, o Corban, ele é muito inventivo, muito criativo, e eu acho que ele abre essa ideia, que é muito importante marcar num curso de história, principalmente de introdução, que a historiografia, a escrita da história, não é uma coisa que já está fechada, definida, né? É um campo em aberto, é um campo plural, inclusive em termos de temas e assuntos que a história pode tratar, e cabe a nós, né, como historiadores do presente e futuros historiadores, ampliarmos esse campo, né? E o Corban também ele traz para o coração da história um aspecto que eu acho muito interessante, que é o aspecto da imaginação, da criatividade e da observação da própria experiência como motivos para você pensar, por exemplo, num trabalho de história, num texto, num livro, num artigo, enfim, num tema de investigação, né? Corban tem trabalho sobre a história do clima, a questão da atmosfera, das nuvens, né? Ele tem um trabalho sobre a questão da árvore, do imaginário sobre a árvore na cultura ocidental. Ele tem um trabalho sobre a história do corpo, né? Ele fala algumas coisas sobre essa questão do corpo na entrevista, né? A sensibilidade, o olfato, a audição, né? Ele tem um livro sobre a história da praia, como é que se configurou a praia como um campo de, primeiro, um lugar meio inóspito, meio afastado da vida, entre aspas, civilizada, e depois a praia como um espaço de turismo, de lazer. E ele consegue fazer assim história com situações que no nosso dia a dia parecem muito banais e muito óbvias, né? E eu acho que isso também é uma das riquezas da história, né? É encontrar o que pensar, o que discutir, o que refletir em torno daquilo que é comum, que é o humano mais básico. A história não é só sobre grandes heróis, né? Supostas grandes batalhas, etc. Né? A história é sobre a vida comum das pessoas. Então, a nossa própria vida comum, nós também, como sujeitos históricos, né? Vocês e eu, aquilo que acontece no nosso dia a dia também é história, né? Em vários níveis. É uma questão de saber olhar para isso e transformar esse olhar num trabalho de história. Isso que o Corban faz muito bem, né? E aí tem algumas coisas assim, né, que eu acho interessante pensar sobre o tema dessa primeira unidade do curso, né, o que é ser um historiador. Que o Corban, quando ele vai responder lá uma pergunta sobre por que ele se tornou historiador, ele responde a partir da experiência de vida dele, do lugar em que ele viveu, da paisagem geográfica da França, né, etc., das cidadezinhas e das experiências que ele teve, né. Nesse sentido, eu queria recomendar para vocês, assim, não que a gente vai copiar o Corban, porque a nossa vida não é igual a dele, né, mas pensar um pouco nessa atitude dele em relação à nossa própria vida, né. Olhar a nossa vida, na nossa cidade que a gente vive, a situação que a gente está vivendo agora, por exemplo, mesmo nessa questão do coronavírus, da pandemia, da quarentena, desse tipo de comunicação pela rede social, por um computador, por um vídeo, etc. Tudo isso é muito carregado de história, né? A questão um pouco é prestar atenção nisso e prestar atenção com um olhar também que eu acho que o Corban tem, que é muito interessante, que é o olhar do estranhamento, né?
Porque, evidentemente, quando a gente vive uma coisa no dia a dia, a gente se acostuma com ela e a gente começa a pensar que tudo aquilo é natural. Só que a história ela tem um poder muito grande de mostrar que aquilo que para a gente é mais comum, mais óbvio, na verdade, tem uma história por trás daquilo. Né? Você pode contar histórias daquilo que parece mais comum. Por exemplo, alguém poderia falar assim, poxa, eu queria saber como é que funciona essa coisa da quarentena, do isolamento. Remete a uma história da modernidade, né? Uma história já tem trabalho sobre isso, que trabalham com essa questão da saúde pública e da doença, das epidemias, né? Como momentos de suspensão até do direito de ir e vir e tal. Então, assim, tem muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia que a história ela pode ensinar a gente a ver aquilo de uma forma diferente e mais rica, mais interessante, né? O Corban também é outro caso que tem a ver com, além da questão dele, como da história de vida dele, né, das experiências que ele teve na vida dele, que o motivaram a fazer história. Ele se localiza numa tradição específica, né? Ali é falado um pouco nessa questão dos análises, né? É uma escola da historiografia francesa. A gente vai ter na aula que vem o texto do Marc Bloch, que é um dos fundadores dessa historiografia. Então eu vou falar com vocês com mais calma sobre isso, sobre o que é essa escola dos análises. É uma corrente historiográfica que teve muita importância no século XX e ainda tem, muito baseada na ideia de fazer a história virar uma espécie de uma ciência social. Seja no primeiro momento a sociologia, ou depois um contato mais forte com a antropologia, saindo lá de uma história tradicional que era muito ligada à história política, ou aquela história factual mais tradicional, né? Nomes de reis, batalhas e tal. E a Escola dos Análises ela tem um papel fundamental assim, na renovação da história no século XX. E o Corban se situa, ele é um historiador mais contemporâneo, o Marc Bloch é lá do começo do século XX, o Corban é do final do século XX, começo do XXI, mas ele se situa nessa tradição também, né? E aí também a gente aqui como historiadores brasileiros, a gente pode começar a pensar em que tradições a gente se situa, com quem a gente está dialogando, até porque também a tradição que a gente recebe de uma forma de pensar a história, pode ser que ela seja insuficiente para aquilo que a gente quer fazer. Então não necessariamente a historiografia francesa lá dos análises, por melhor que ela seja, é uma historiografia excelente, mas não necessariamente as questões que nós aqui no Brasil queremos pensar, essa tradição ela responde. Então a gente tem que copiar mais um movimento do Corban de se situar numa tradição do que simplesmente imitar a própria o conteúdo do que ele está fazendo, né? Tomá-lo como uma espécie de uma fonte de inspiração. E o Corban chama atenção também para a questão do que é ser um historiador, que o historiador é uma pessoa que é muito atenta àquilo que acontece no seu cotidiano, né? Como eu já falei no começo dessa videoaula, né? Corban presta atenção às vezes nos horários, né, da agenda dele, quando ele vai numa boate, a questão do cemitério numa cidadezinha que está sendo destruída, né? Ele transforma essas experiências em assuntos para reflexão, né? Mas isso exige que você preste uma atenção diferente para as coisas, né? Que você não vá simplesmente vivendo o cotidiano, normalmente, né? Tomando as atitudes que a gente tem no padrão do dia a dia, mas que você dê uma parada para observar suas próprias experiências e fazer perguntas sobre ela, né? Eu acho que isso também é uma definição legal da história, assim, né? A história não é necessariamente só conhecer os fatos, conhecer as datas, conhecer os nomes, né? Para mim, a principal virtude, coisa básica de um historiador, é essa atividade de fazer perguntas, né? Fazer perguntas. E, sobretudo, perguntas sobre aquilo que parece mais evidente. Que a história ela tem um poder muito grande de ensinar para a gente sobre a nossa própria vida, mas esse ensinamento, ele parte do momento em que você começa a achar que as coisas que parecem muito naturais e óbvias, elas já não são tão naturais e óbvias assim, né? Isso também tem a ver com a ideia do Corban de que ele defende uma relação diferente com o tempo na história, né? Não a história assim, tem uma questão do meu presente, a minha forma de pensar, e eu vou projetar essa minha forma de viver e pensar no passado, né? A história para o Corban também é uma espécie de abre possibilidades para a gente conhecer experiências humanas muito diferentes da nossa, né? Em outros tempos, outras sensibilidades, outros sentimentos, né? E com isso, a história ela também pode trazer uma coisa que eu acho que é muito valiosa, que é ampliar a nossa percepção de mundo, né? A gente sai aqui da nossa visão mais egocêntrica, né? Do meu lugar, de quem eu sou, do que eu acredito, e a gente começa a perceber toda a riqueza e complexidade da condição humana. E isso parte por um movimento, às vezes, de estranhamento, de pensar assim, olha, como pessoas do século XIX tinham uma relação, às vezes, parecida com a nossa, mas diferente com a questão do olfato, né? Como é que o tempo social daquelas pessoas era parecido e diferente do nosso, porque esse nosso tempo é baseado no relógio, né? Do minuto, do segundo, um tempo abstrato que não depende do clima, não depende do nosso humor. Em outras culturas, outras sociedades, as pessoas nem sequer tinham relógio, nem imaginavam que
poderia existir uma coisa como um relógio. Então a história ela tem essa dimensão. Pode parecer assim uma mera curiosidade inicialmente, mas é uma coisa que abre muitas possibilidades para a gente pensar a condição humana. Por fim, para encerrar, Corban destaca que o historiador é alguém que também presta atenção, não só nas banalidades, mas naquilo que também parece o que ele chama de insólito, né? O estranho, o inatual. Quando a gente vê um acontecimento no nosso dia a dia que parece que está um pouco fora de lugar, uma coisa que a gente não consegue entender bem, por que aquilo é dessa forma, ao invés de simplesmente passar por aquilo sem pensar, o Corban defende que a gente transforme essas coisas num tema de discussão historiográfica. Né? Assim, tem muito mais coisa aqui sobre o texto do Corban que a gente vai retomar aqui ao longo do curso. Né? Ele é só o primeiro texto. A questão das áreas da história, das abordagens diferentes, né? Dos temas possíveis. E o nosso primeiro movimento aqui no curso vai ser um pouco abrir um leque de possibilidades. Né? A gente vai começar com Corban, mas a gente vai ver outros autores com outras visões de história. E na medida que a gente for lendo esses outros textos, a gente vai começar até a entender melhor algumas coisas que estão aqui na entrevista do Corban. Mas no essencial era um pouco era isso que eu queria destacar para vocês. E estou aberto aqui para vocês no fórum fazerem perguntas ou tirar dúvidas, enfim, sobre o texto do Corban e sobre as coisas que eu falei aqui. Então é isso, gente. Até já. Tchau. Sei lá como se despede num vídeo, mas tchau, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você estiver aí.